Já nesta semana será introduzido o 19º pacote de sanções contra a Rússia. 3 áreas-chave para o Kremlin serão atingidas: energia russa, serviços financeiros e comércio. Mas a decisão mais importante da União Europeia é que a União Europeia finalmente preparou um acordo para a proibição total do fornecimento de gás russo. As novas regras passarão a valer gradualmente a partir deste ano. A rejeição total de todos os portadores de energia russos deve ser concluída até o final de 2027. E mesmo apesar dos sonhos de Donald Trump e de seu círculo de reiniciar os Nord Streams, na União Europeia afirmaram que mesmo após a guerra continuará proibida a compra de gás e petróleo russos. Líderes da União Europeia estão prontos para dividir os riscos financeiros e jurídicos ao conceder o chamado reparacionismo à Ucrânia. Isso significa que, nos próximos 3 anos, a Ucrânia receberá, afinal, 140 bilhões de euros provenientes dos ativos russos congelados. Meu nome é Alexei Petty. Hoje é 20 de outubro, vamos discutir o assunto juntos. Mas, antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva neste canal. Por favor, deixe um like, escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso financeiramente através de qualquer doação pelos links e dados bancários na descrição deste vídeo. Está escrito lá: apoiar o canal Alexei Petty. Escolha o formato que for mais conveniente para você. Eu ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Uma decisão esperada por muito tempo. Os ministros de energia dos países da União Europeia, em uma reunião em Luxemburgo hoje, finalmente concordaram com uma posição comum sobre a nova lei que vai acabar com a dependência da Europa do combustível russo até o final de 2027. De acordo com o projeto, o fornecimento de gás russo por contratos de curto prazo deve ser interrompido já até meados de junho do próximo ano. Ou seja, é literalmente meio ano, e depois de mais de 18 meses, todos devem ser encerrados. Negócios com acordos de longo prazo. Ou seja, até o final de 2027 não deve chegar nem uma gota de gás russo à Europa vinda da Rússia. Mas ainda assim, para alguns países sem acesso ao mar, como Hungria e a Eslováquia, está prevista uma exceção temporária. Bem, e essa concessão é mais uma formalidade, porque essa iniciativa da União Europeia de rejeitar o gás russo exige apenas maioria qualificada de votos. Portanto, ela pode ser aprovada mesmo com a objeção de alguns participantes. De fato, 25 dos 27 países da União Europeia votaram a favor de rejeitar o gás russo até o final de 2027. Mas isso é mais do que suficiente. Assim, Hungria e a Eslováquia ficam isoladas. Vale notar que os Estados Unidos agora pressionam para acelerar a ruptura dos laços energéticos da Europa com Moscou e aumentar as compras de gás natural liquefeito americano. Na declaração conjunta da União Europeia e Estados Unidos da América, mencionam planos para um acordo de advogado. Os fundos de crédito para salários devem somar 750 bilhões de dólares nos próximos 3 anos. Como declarou o comissário de energia da União Europeia, Dan Jorgensen, abre aspas, estamos cooperando estreitamente com a administração americana no setor de energia. Estamos diversificando ativamente nossas fontes de importação de gás. Aliás, é importante destacar como a União Europeia frustrou Donald Trump. Lembro que havia rumores de que pessoas do círculo de Donald Trump estavam negociando com os russos para, após o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia, relançar juntos os Nord Streams e enviar gás russo para a Europa. Ou seja, os americanos queriam controlar o gasoduto e os russos voltariam a ter o mercado europeu para vender o gás russo, mas o próprio comissário de energia da União Europeia, Dan Jorgensen, acrescenta, cito, a União Europeia não planeja retomar a importação de gás russo, mesmo que seja assinado um acordo de paz entre a Ucrânia e a Federação Russa. Na minha opinião, no futuro não devemos importar nem uma molécula de energia russa e esse é um sinal muito importante que precisamos enviar. Porém, a rejeição ao gás russo ainda não terminou. Após a harmonização das posições dos países membros, começarão as negociações com o Parlamento Europeu, que agora exige uma rejeição mais rápida não só do gás, mas também do petróleo da Rússia. Eles dizem que todas as portas serão fechadas já no próximo ano.
E se o Parlamento Europeu votar a favor da versão atual do projeto de lei, a rejeição deverá acontecer até o final de 2027. E aí a Comissão Europeia propõe um compromisso aqui. Vamos então proibir a importação de gás natural liquefeito russo até o final de 2025 e as demais entregas que permaneçam, nós vamos gradualmente, de forma faseada, rejeitá-las até o final de 2027. E aqui está. Atualmente, cerca de 15% do fornecimento de gás natural liquefeito para a Europa vem da Rússia, o que a torna o segundo maior fornecedor depois dos Estados Unidos. As despesas mensais dos países da União Europeia com o gás russo variam de 500 a 700 milhões de euros, mas, além disso, os ministros da Energia, na reunião em Luxemburgo hoje, também discutiram questões de apoio energético à Ucrânia, já que a Rússia continua tentando mergulhar o país em um apagão. Aliás, em toda essa história vale destacar a Áustria, porque foi justamente esse país que bloqueou o 19º pacote de sanções que inclui essa proibição de compra de gás russo. Pois bem, a Áustria exigiu o descongelamento de parte dos ativos russos congelados para compensar com esses recursos as perdas do Raiffeisenbank International austríaco. Esse banco foi prejudicado pelas multas impostas a ele pelo regime russo. Por isso, a Áustria exigia, digamos, descongelar o dinheiro russo para pegar um pouquinho para si e cobrir as perdas do Raiffeisenbank. No entanto, outros países se opuseram a essa exigência. O pacote de sanções precisava da aprovação unânime dos 27 países membros e deve-se reconhecer o mérito da Áustria. Ela retirou seu bloqueio, apesar de seu banco ainda não ter recebido compensação pelas perdas. E mais uma notícia: líderes da União Europeia estão prontos para dividir riscos financeiros e jurídicos do empréstimo de reparação à Ucrânia. Como consta no projeto de decisão da cúpula dos líderes da União Europeia para atender às necessidades da Ucrânia nos próximos 2 anos. Os líderes da União Europeia solicitaram à Comissão Europeia que apresentasse uma proposta sobre o possível uso dos saldos em dinheiro relacionados aos ativos bloqueados da Federação Russa. Está indicado que as propostas devem estar em conformidade com a legislação da União Europeia e o direito internacional, além de levar em conta a distribuição de riscos entre os países membros. Esse é um ponto muito importante, porque a Bélgica, em cujo território estão armazenados mais de 180 bilhões de euros em dinheiro devido à imobilização dos ativos russos, após a invasão da Rússia à Ucrânia em geral, não se opõe ao uso desses recursos. Mas a Bélgica quer que outros países da União Europeia compartilhem. Esses 180 bilhões de euros representam 1/3 do produto interno bruto do país, o que é uma carga séria. E a Bélgica diz: ouçam, e se surgirem problemas, porque só nós teremos que responder por isso. Se é para correr risco, então todos devem correr. Pois é. Na Bélgica, querem que outros países da União Europeia dividam os riscos entre si. E então, os líderes da União Europeia concordaram em dividir os riscos igualmente entre todos. A Ucrânia vai mesmo receber o empréstimo de 140 bilhões de euros garantido por ativos russos congelados. A Ucrânia só será obrigada a devolver esse dinheiro depois que a Rússia pagar totalmente todas as reparações pela invasão. E se não pagar então, pelo que parece, a Europa simplesmente ficará com esses ativos congelados para quitar a dívida da Ucrânia. E agora já está decidido que o risco coletivo será assumido pelos países do G7 e da Europa. Aqui vou usar reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Cuidem-se. Até mais. Continuação.